Em uma batalha na floresta, alguém gritava: informação. Hoje nós precisamos derrotar esses malditos monstros. Está bastante escuro, como consequência eu não consigo localizá-los. Droga, onde esses monstros estão se escondendo? Nessa hora o cavaleiro grita: atrás de você. Ele olha, e vê a criatura sendo cortada por um homem. Ele vê que era um forasteiro. Ele pergunta: você, por que me salvou? Quando a luta terminou, eu não sei como te agradecer, mas peço desculpas por ter te tratado mal. Pois você salvou minha vida, e ainda protegeu a paz da nossa tribo. Eu nunca me esquecerei disso. Uma mensagem aparece. Você ganhou 10 de afinidade com o elfo da pequena vila. Assim você obteve a confiança dos elfos. Agora você pode se mover livremente dentro do território élfico. Ah lembrei, minha irmãzinha também quer te falar uma coisa. Assim ela fala que era sobre o que mencionou antes, a proposta de se casarem. Uma mensagem aparece. Você obteve mais 10 de afinidade com a dama élfica, e que conquistou seu primeiro companheiro élfico. Agora você pode usar equipamentos élficos. Assim ela diz que se for ele, então está de acordo. Assim todo mundo comemora seu casamento. Eles se olham, sorrir, e trocam alianças, até que vão se beijar. Uma mensagem aparece. Você obteve uma conquista, o primeiro forasteiro a se casar com uma elfa. Nessa hora alguém diz que já é o suficiente. Assim as luzes se acendem. Eu pensei muito como apresentaria isso, pois Ares não é só um jogo qualquer, cada personagem é movido por IA, eles têm sua própria personalidade, julgamento e vontade. Assim digo que Ares é outro mundo. Ele se pergunta se o que acabou de ver era mesmo uma gameplay. O outro diz que é impossível, eles pareciam pessoas de verdade, nem me passou pela cabeça que pudesse ser um jogo, se isso for mesmo real. O apresentador sorrindo diz que Ares não é apenas um jogo hiperrealista, a corporação Kurum criou foi um novo mundo. Com a integração da Super IA, eles deram origem a uma existência divina. O deus de Ares julga os usuários diretamente, dependendo de suas conquistas, e com base nelas ele pode conceder poderes imensos. Com a revelação do deus de Ares, você pode ganhar poderes especiais e se tornar um herói lendário, ou estabelecer seu próprio reino. Em outras palavras, tudo o que é possível na realidade pode ser alcançado. Até mesmo o impossível pode se tornar real em Ares. Assim diz que não sabe se tudo isso é verdade, mas, com esse nível de qualidade, eu com certeza vou querer jogar. Assim a multidão começa a dizer que ele é o melhor, e perguntava onde comprar esse jogo. Outro diz que quer começar a jogar agora mesmo. Assim diz que em 2045, a corporação Kurum desenvolveu o jogo Ares. Um jogo de realidade virtual criado pelo gênio Lee Sejin, cujo impacto foi enorme. Ele influenciou não apenas a indústria dos jogos, mas a própria cultura global. E assim num piscar de olhos o jogo ultrapassou 1 bilhão de usuários. Com isso um ano se passa. Uma pessoa dizia que isso parece ainda mais real do que tinha ouvido falar, é incrível. Outra dizia que era insano, é como se estivesse numa viagem de verdade. Assim mostra que essa é a vila inicial, onde os jogadores de nível 1 ao 10 começam. Então é verdade que as habilidades do mundo real são refletidos aqui, é por isso que só a aparência podia ser personalizada. Ei, olha lá, não é aquela coisa. Esse é um dos eventos que estão em Ares desde o início. Assim o homem dizia: quebrem o boneco de madeira em 10 golpes, 200 milhões de pessoas já tentaram e todas falharam. Se conseguir, você ganha uma cápsula VIP no valor de 50 milhões de won e mais 5 em todos os atributos. Ele fala que 10 golpes parecem mais que suficiente para quebrar aquilo. Assim o outro diz para ele esquecer, hoje em dia ninguém tenta mais. Depois que atletas das seleção nacionais continuaram falhando, e até o medalhista de ouro, Hanu fracassou, as pessoas começaram a dizer que era impossível. O que, se até o Hanu não conseguiu, então talvez isso tenha sido feito para ser impossível. Pois é, por isso surgiram tantas teorias. Mas então, por que ainda tem gente parada lá sem fazer nada? É que hoje a última esperança da humanidade está aqui. Assim alguém pedia licença na multidão. Assim, ele olha e diz que ele chegou. O mais forte de todos os primatas Madoziok. Assim ele diz que então esse é o boneco de madeira que nem o Hanu conseguiu quebrar. Assim uma pessoa diz que ele é enorme,
outra diz que nem parece mais um humano. Assim um amigo diz que ouviu dizer que uma vez ele matou um urso só com as próprias mãos. Por que aquele boneco de madeira parece tão pequeno perto dele? Ele talvez nem precise dos 10 golpes para vencê-lo. Assim o homem diz muito bem, é hora de pegar a cápsula VIP de 50 milhões de won. Com isso ele manda um grande soco. O boneco foi lançado a uma distância absurda. Assim umas pessoas diziam-se: será que finalmente vamos ver a primeira vitória? O que você acha? Perguntou o homem. Ela fala que eles não podem fazer nada, só o que resta é torcer para que ele consiga, assim não vamos receber mais nenhuma ligação de reclamação. Mas se até ele falhar depois do Hanu, então vai ser um desastre. Vão dizer que a Ares criou uma missão impossível só para chamar atenção. E que só pensa em recrutar e lucrar, amanhã as manchetes vão estar cheias disso. Ou seja, se ele falhar, não teremos escolha a não ser intervir no sistema do jogo. Mas você acha que o CEO vai aprovar isso? Assim ela diz que isso depende dele, e o chama de chefe de equipe. Assim ele diz que como um simples chefe de equipe vai. Ela diz que não quer saber, se não for assim, então eu irei pedir demissão. Com isso vamos para ele dizendo que não pode ser. Assim mostra que a missão foi fracassada, tente novamente mais tarde. Assim ele diz que acabou. Ela diz que é melhor eles saírem correndo antes que as ligações comecem a chover, e você aproveita para pagar o nosso jantar também, já que estamos nisso. Ele pergunta, se eu pagar o jantar, você desiste de se demitir? Ela diz que desiste depois que ver o cardápio. Enquanto ele estava saindo o homem o chama, diz que acabou de aparecer mais um desafiante. Hein, e daí? Você realmente acha que esse jeito dele parece o de alguém prestes a vencer? Questionou ele. Ela diz que esse é o visual inicial que as pessoas recebem ao criar um personagem, dá para trocar depois de caçar 10 monstros de nível 1. Mas a arma parece bem realista, muitos jogadores já tentaram apostar no realismo antes, e todos fracassaram. Assim o homem pede desculpas, ele não devia ter chamado eles de volta. O chefe diz que tá tudo bem, eu também já tive minha fase do, e se ele conseguir? Enfim, vamos comer primeiro e depois a gente volta. Enquanto ele estava saindo ele escuta um barulho. Ele pergunta o que foi isso, por que ficou tão barulhento de repente. É quando ele vê o boneco rachar. Com isso ele foi dividido no meio. Assim aparece uma mensagem global. Parabéns, você foi o primeiro jogador a destruir o boneco de madeira. Todos os seus atributos subiram em mais 5. E você ganhou 200 de fama. O chefe perguntou quem é aquele cara. Ainda existe alguém por aí com esse tipo de poder? Ela diz que não, o Madoziok foi o último. Muito provavelmente, é uma pessoa comum. Com isso o chefe teve uma revelação. Espere, cheque o nível daquela espada. Ela disse que já está fazendo isso. Quando ver ela não entende. Chefe, o resultado tá estranho. Ele diz que é claro que tá, se não tivesse, aí sim seria estranho. Ela diz que é verdade, mas, uma espada de nível épico na vila inicial? Assim mostra que seu nome é Resplendor, classe épica, durabilidade 3000, ataque, ela tem 143 restrições, mas nenhuma para o criador, nível 40 ou mais para uso. O que? Ela é uma espada épica. Quem é esse cara? Qual é a verdadeira identidade dele? A cena corta para alguém dando martelada. O barulho do metal ecoa pelo ar. Junto a um fogo quente o bastante para queimar até o suor do meu corpo. Assim alguém chama pelo pai. Ele o chama novamente. Com isso ele começa a se aproximar. Pai, você voltou. Com isso ele o abraça dizendo que dessa vez irá lhe proteger. Com isso o homem para de martelar. Meu filho, eu ainda estou queimando. Com isso ele diz que é tão quente. Com isso ele falava para o pai sair rápido daquelas chamas. Enquanto o homem continuava a dizer que era bem quente. Assim ele acorda chorando. E pensa que teve aquele mesmo sonho outra vez. Assim no saguão do hospital de Seul. Como eu imaginei. Esses idiotas ainda estão achando que há esperança. Vivo dizendo que não dá para quebrar o boneco de madeira só com força física. Ei, Kim Ji-un. Ah, você está aqui. Como assim você está aqui? Falei para não me ligar durante o dia. Cara, o que eu deveria fazer? Você não me encontra à noite porque está trabalhando, e eu nem consigo entrar no quarto do seu pai no hospital. Ah, então, o que você quer? Aliás, você não tá com calor vestido assim. Ele o olha.
e pergunta se ele tá querendo morrer. Ele diz que foi mal. Certo, vamos direto ao ponto. Você já ouviu falar de Ares, não é? Ares? Perguntou ele. O quê? Não me diga que você não sabe. É o jogo mais popular do momento, com uma super IA, enfim, esquece isso. Tem um evento nesse jogo para novatos, sabia? A questão é que ninguém conseguiu vencer até agora, todas as grandes celebridades falharam. Mas se você conseguir ganhar a cápsula VIP do jogo no valor de 50 milhões de won, então, perguntou o que isso tem a ver. Vamos tentar, falou ele todo animado. Você disse que 200 milhões de pessoas falhou, acha mesmo que a gente consegue? É claro, vai ser difícil, mas não é impossível. Porque quando se trata de quebrar aquele boneco de madeira? Com você, talvez a gente tenha uma chance. O que isso quer dizer? Perguntou ele. Ele diz que seu parceiro aqui preparou uma cápsula padrão para jogar Ares. Ela vale nada menos que 10 milhões de won. 10 milhões de won, falou ele espantado. Dizem que a taxa de sincronia das cápsulas padrão é de uns 85%, mas não deve ter problema para jogar, pelo que ouvi. É tão caro assim, e tem 1 bilhão de pessoas jogando. Ele diz que vale o investimento. Se tudo der certo, as recompensas que vêm são insanas. Hoje em dia dá até para trocar por dinheiro de verdade, então tá todo mundo se jogando nisso, sem exceção. Beleza, já chega de explicação, vamos entrar. Eu testei um pouco. Ei, Kim Ji-un, onde você conseguiu isso? É isso que importa agora. Você devia estar pensando em quanto a gente pode ganhar com isso. Tem garantia de que vamos ganhar alguma coisa? Que ideia maluca entrou na sua cabeça? Ideia maluca, é um investimento, eu tô dizendo, você tem uma chance. Uma chance, baseada em quê? Mas que merda você está pensando? Escuta, em Ares a classe ferreiro existe. E aí o que achou? Não é incrível? Kang In-soo, pensa em quem você é. Você é o único filho de um mestre artesão mundialmente famoso, e o único sucessor dele. Com as suas habilidades, o que é um boneco de madeira idiota para você? Então é disso que tudo isso se trata. Assim ele retira o boné. Olha o jeito que eu fiquei desde o acidente, nem para você eu tinha mostrado antes. Esse sou eu agora, para ser sincero, eu não tô em condição de tentar nada. Assim mostra ele correndo. Ele olhava assustado, é quando ver seu pai embaixo dos escombros. Ele grita por ele, e corre em sua direção. Ele diz que o retirou dos escombros, e colocou em suas costas. Mas teve um momento que eu apaguei. Aquele acidente tirou tudo de mim, eu mal consegui sobreviver e meu pai nunca recuperou a consciência. E quando se tratou de pagar as contas médicas dele, minha família era pobre demais. Assim um homem diz: ei você aí. Eu ouvi dizer que você já usou um martelo antes. Vá ajudar lá nos fundos. Assim passei 10 anos seguindo os passos do meu pai, era um martelo que eu tinha balançado ao forjar incontáveis metais, mas... assim mostra os pregos tortos. Até isso agora eu não consigo fazer. Desde o acidente, não consigo colocar força nenhuma no meu braço direito. Tive que esquecer a ferraria, até trabalho braçal já é difícil para mim. Olha, eu sei que você só tá tentando me ajudar, mas eu vou cuidar dos meus próprios problemas. Então só devolve isso logo, não joga fora 10 milhões de won, seu idiota. Enfim, tá na hora do meu bico, tô indo. Não é você o verdadeiro idiota, disse o cara. Você acha que eu não sei que você mal consegue se virar todo mês para pagar as contas do hospital do seu pai? Quanto tempo você acha que vai aguentar isso? Tá bom, vamos supor que você consiga para sempre. E a sua vida como fica? Você vai deixar seu corpo desse jeito para sempre, tô te dizendo, isso pode pagar tudo. O tratamento do seu pai custa 3 bilhões no total, claro que é uma quantia absurda de dinheiro. Mas isso não quer dizer que você pode simplesmente desistir. O você que eu conheço, não era assim. Você disse que queria ser ferreiro pro resto da vida. Você pode fazer isso em Ares. Tô te dizendo, eu assumo a responsabilidade por esses míseros 10 milhões de won. Me escute pelo menos uma vez.
Por favor, isso, não pode tentar só uma vez. Eu não vou insistir mais depois disso. Vamos tentar só uma vez, tá? Com isso ele pensa em seu pai, e olha para sua mão. Assim numa construção. Aquele moleque Ji-un realmente mexeu comigo, eu preciso focar no que consigo fazer agora. Tenho que me apressar, e ganhar o dinheiro pro tratamento do meu pai. Com isso um homem batia no metal. E pensa que o barulho daquele metal ecoava em seu coração. No fim das contas, eu acabei vindo mesmo assim. Foi o barulho do metal que me trouxe até aqui. Assim ele lembra de Jun falando que ele queria ser ferreiro pro resto da vida. E que ele pode fazer isso em Ares. Ele pensa que o fogo que poderia queimar o suor do meu corpo inteiro, e aquele barulho nostálgico do metal. Eu vou ouvir de novo, pai. Bem-vindo ao mundo de Ares.